vamos seguir falando de Donald Trump, porque ele pediu impeachment do juiz federal que bloqueou temporariamente as deportações de venezuelanos, como a gente mostrou aqui. O governo republicano acionou uma lei usada em tempos de guerra para acelerar a expulsão de imigrantes que seriam ligados a uma gangue criminosa. Priscila Yazbek, os Estados Unidos não estão em guerra, então isso pode ser considerado também uma ilegalidade jurídica, você acionar esse tipo de expediente fora dos pré-requisitos dele, né? Oi, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista do presidente Donald Trump, os Estados Unidos sim estão em guerra porque esses estrangeiros invadiram o país. Essa foi a defesa usada por ele para acionar essa lei, então, que é uma lei que tem mais de 200 anos. O presidente americano tinha hoje, até o meio-dia, ou seja, o prazo já passou 45 minutos para fornecer mais detalhes para a justiça e para um juiz federal que questionou a deportação desses venezuelanos no final de semana, e ele tinha esse prazo que, por enquanto, não foi respeitado, não foram enviadas mais informações à justiça, pelo que se tem notícia até o momento. Claro que há uma expectativa de que o governo Trump apresente mais detalhes sobre isso, mas até o momento não aconteceu. E o presidente Donald Trump, ele alega que esses venezuelanos fazem parte da gangue venezuelana Tren de Aragua, que é acusada de tráfico humano. Então, quando ele foi questionado por que ele teria usado essa lei dos inimigos estrangeiros de 1798, que é uma lei que prevê que o presidente pode deportar imigrantes sem seguir os devidos processos legais em períodos de guerra, Donald Trump respondeu: eu usei essa lei porque nós estamos em guerra sim, já que esses estrangeiros invadiram o nosso país, depois de ele ter sido questionado por que usar essa lei justamente que nunca tinha sido usado em períodos de guerra. E aí, no sábado, o juiz federal de Washington, James Boasberg, emitiu uma ordem proibindo essas deportações, mas os voos, mesmo assim, partiram dos Estados Unidos com destino a El Salvador e 261 pessoas foram levadas a El Salvador. A defesa de Trump argumenta que esses aviões já estavam no ar quando essa ordem do juiz chegou. O juiz ainda determinou que os aviões retornassem, mas também a defesa de Donald Trump disse que logo depois veio uma ordem por escrito dizendo que o governo tinha o direito de continuar com os voos se eles já tivessem deixado o espaço aéreo americano. A agência de notícias Reuters fez um cronograma sobre esses voos e mostrou que os dois primeiros voos saíram entre 18h45 e 18h48 da noite de sábado. Então, nesse período, a ordem que foi emitida pelo juiz, a primeira ordem de forma oral, foi emitida quando esses voos já tinham partido. Mas o terceiro voo decolou às 7h37 da noite, que foi 12 minutos depois que o juiz emitiu uma ordem por escrito. Então, esse seria um ponto de inconsistência. O segundo ponto também é que a equipe de Trump defende que o terceiro voo estava transportando deportados que foram processados por outras autoridades de imigração e não apenas pela lei de inimigos estrangeiros, por isso não estava sujeita a essa ordem do juiz. Então, esses são os pontos que o juiz pediu mais esclarecimentos. E diante desses pedidos, tanto do pedido para que esses voos não partissem dos Estados Unidos, quanto dos questionamentos que aconteceram ontem em uma audiência, Donald Trump se manifestou agora há pouco e ele disse que este juiz, sem se referir especificamente ao juiz federal, sem mencionar o seu nome, mas ele falou: esse juiz, assim como outros magistrados desonestos, deveriam sofrer impeachment. Logo depois disso, também houve uma manifestação rara do presidente do Supremo Tribunal aqui dos Estados Unidos, John Roberts, que rebateu Trump, sem citar também diretamente Donald Trump, mas disse que por mais de 2 séculos foi estabelecido que o impeachment não é uma resposta apropriada para discordâncias sobre decisões judiciais, portanto, rebatendo as críticas de Donald Trump numa rara declaração da Suprema Corte contra o presidente americano. Especialistas jurídicos dizem que Trump deveria ter apelado no tribunal dessa decisão desse juiz federal do sábado, em vez de ter mantido a ordem para que esses aviões partissem dos Estados Unidos com destino a El Salvador. E falando sobre esses venezuelanos que foram deportados, esses 261 venezuelanos, também o que os especialistas dizem é que, embora a Tren de Aragua, de fato,
seja uma organização criminosa acusada de tráfico humano, há pouca evidência de que estava realizando operações em larga escala nos Estados Unidos. Portanto, entre esses venezuelanos deportados, pode haver sim pessoas que são inocentes e que foram sujeitas a tratamentos, inclusive foram algemadas, tiveram as cabeças raspadas e estão hoje numa prisão em El Salvador, que é uma prisão inclusive de segurança máxima de Nayib Bukele, que é acusado inclusive de violação de direitos humanos. Eu volto com vocês.